Hoje eu vou conversar com o Dr. Marcos Vinícius Reiser da Cruz, que é vice-presidente da Comissão de Direito Civil. E uma comissão bem atuante aqui dentro da OAB, inclusive gerou elogiadas lives aqui. Prazer tê-la aqui, doutor. Prazer é meu, doutor Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos conversar aqui, na verdade, hoje a situação durante a pandemia, pós-pandemia, é que geraram conflitos maiores, né? Essa abertura, fechamento do comércio, situações onde o judiciário estava fechado, mas o direito não para, a vida não para, então sempre tem conflitos. E a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui, vamos trocar ideias sobre que realmente, desde o começo da pandemia, questões de responsabilidade civil, abuso de direito, questões que envolvem a vida civil do dia a dia do cidadão, vamos tentar trocar ideia aqui, né? Isso aí, estou à sua disposição, doutor Sérgio. Vamos falar sobre essas questões envolvendo principalmente a locação. Uhum. O problema que surgiu, principalmente durante a pandemia, o problema é que, na verdade, estava meio estabilizado, a economia mudou um pouco, a locação havia caído, o comércio eletrônico apareceu no lugar, mas durante a pandemia mudou um pouco o cenário, né? Durante a pandemia, o comércio eletrônico acabou explodindo. Não é à toa que uma empresa argentina de comércio eletrônico que opera muito aqui no Brasil, uma das mais famosas, ela se tornou a empresa mais valiosa da América Latina. Ela superou o preço de Vale, superou o preço de Itaú e se tornou uma das mais valiosas da América Latina. Então, o comércio eletrônico fez com que muitos pequenos comércios acabassem deixando de existir e sendo substituídos pelo comércio eletrônico, as pessoas comprando tudo aquilo que precisam da sua própria casa por meio da internet. Isso nós estamos falando das relações de consumo, e aí eu vou dar aquela migrada para o nosso tema central, principalmente na questão, durante a pandemia, locação. Houveram vários conflitos, um número grande de ações com relação, porque havia um pacto no contrato, mas uma situação extrema fez com que mudasse toda a situação. Sim. E aí choveu ação, né? Sim, é verdade. É aquilo que a gente costuma dizer, chamada a teoria da imprevisão, né? Quando algo que é extraordinário e que é imprevisto acontece e que desequilibra a relação contratual, né? Isso aconteceu muito nos contratos de locação, especialmente na locação comercial. Eu vou dar aqui alguns exemplos para o senhor, doutor Sérgio, que, aliás, o senhor deve saber melhor do que eu até, mas são exemplos onde, por exemplo, o poder público determinou que o comércio ficasse fechado, o comerciante, por sua vez, não conseguiu pagar o aluguel, e aí como é que se resolve essa situação? O que a gente tem recomendado é que as partes, locador e locatário, sentem e negociem a exaustão a forma de fazer esse contrato sobreviver, né? A forma de fazer com que o contrato seja cumprido de acordo com a vontade das partes, que as pessoas, especialmente aquelas assessoradas por bons advogados, possam resolver de per si o problema do que levar o problema para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem tido várias decisões nesse sentido, de quando o comerciante é obrigado a fechar as portas por causa do poder público, tem concedido algumas liminares, suspendendo o pagamento de aluguel. Nessas situações onde a pandemia, que era um evento imprevisível, desequilibrou essa relação contratual de uma maneira muito importante e veio a causar onerosidade excessiva nos contratos. O contrato se tornou impossível de cumprir da forma como ele foi concebido originalmente. Um outro exemplo... Mas só por favor. Aproveitando esse raciocínio, isso é uma questão mais processual, mas houveram várias tutelas pedindo para não pagamento, porque não conseguiam cumprir o contrato, e o tribunal estava, no começo da pandemia, meio dividido com relação a essas questões, e isso daí é uma situação difícil, tanto para o advogado como para a parte. Eu não tenho dinheiro, mas o meu contrato é o seguinte, eu pago R$10 mil de uma locação comercial, mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu não tenho culpa.
E isso houve um problema. Sim, houve um problema sério. A melhor solução para essa situação é as partes sentarem, via de regra, acompanhadas dos seus advogados e encontrarem uma solução para fazer com que o contrato permaneça. Mas se não puderem fazer com que esse contrato permaneça, vão precisar levar essa situação a juízo para que o judiciário decida como fazer. E o judiciário, em algumas situações, tem entendido que se o comerciante foi prejudicado por determinações do poder público, no sentido de fecha seu negócio, fique com ele fechado durante um tempo, o judiciário tem algumas decisões que ainda são liminares. Nós não podemos esquecer que a pandemia é uma situação recente, até que os tribunais de justiça dos estados e o Superior Tribunal de Justiça tenham decisões definitivas sobre essa situação, ainda demora um pouco, porque uma ação que começa hoje aqui em Santos, daqui de Santos ela vai para o Tribunal de Justiça, depois ela vai para Brasília, até que reiteradas decisões sejam tomadas em Brasília e formem jurisprudência, demora um pouco. Então, o que nós temos tido são algumas decisões ainda provisórias, no sentido de liberar em situações onde a parte tenha demonstrado ali que houve onerosidade excessiva, o juiz tem suspendido o pagamento do aluguel por alguns meses, jogado para frente esses aluguéis, com aquela intenção de que é melhor com que a parte ganhe pouco do que ela não ganhe nada. Né? Assim, antes de só terminar nossa fala, a gente tem percebido muito que o judiciário também está muito cauteloso com essas relações, né? O que é bom para a sociedade, porque a cautela do judiciário, no momento em que a pandemia colocou de cabeça para baixo a vida das pessoas, se o judiciário saísse intervindo à torto e à direita nos contratos, ia provocar mais insegurança jurídica, iria provocar mais conflito e ao invés de pacificar a sociedade, ia criar mais problemas. Então a gente tem percebido que o judiciário tem atuado com bastante cautela nas decisões que vem tomando com relação a essas situações de desequilíbrio. Eu fico imaginando se o cidadão tiver se sentir prejudicado pela má organização do Estado, seja nível federal, estadual, a responsabilidade civil do Estado pela má gerência durante a pandemia. Imagino se isso pega em viração, porque ia chover muita ação. Ia chover Qualquer que seja, ou a omissão ou a má organização. Sim. A gente não tem mais nossa responsabilidade civil. E imagine como a gente como o judiciário ficaria com relação a essas questões. Então, essa pergunta tem surgido nos eventos que a comissão tem feito, né? No sentido, qual é a responsabilidade civil do Estado, no sentido de, eventualmente, não ter disponibilizado leitos, não ter comprado vacina, esse tipo de coisa. Ter fechado ou sem fechado, com análises equivocadas. Aí, no final das contas, tudo se resume a uma questão de prova, né? Como é que se prova que se a decisão fosse outra... É uma situação de extremo também tem que ser levada em conta. Sem dúvida, e todos estamos aprendendo, né? A pandemia é um negócio... É uma situação nova para a sociedade, todos estão aprendendo, muitos estão tomando decisões querendo acertar, mas as decisões acabam saindo exatamente. erradas, enfim. Pode ser que CPIs estão feitos para isso, né? Uma improbidade administrativa podia gerar realmente uma responsabilidade, e uma responsabilidade do civil ali, e aí também, mas não é o momento também nem de pensar nisso, porque o Estado o país já vem numa situação econômica complicada, então decisões dessa... Atolar o judiciário de conflito nesse momento que a gente está vivendo não seria bom para a sociedade, né? O judiciário já falido, atolado, que está engessado, onde nós sentimos no dia a dia a dificuldade. Então isso aí são questões realmente difíceis, mas são questões para se pensar, porque se essas pandemias forem algo mais... que aconteça de uma maneira mais... não tão distante como a gente imaginava, só em filme, mas na vida real a gente tem que ficar precavido. Mas vamos adiante, essas questões são realmente a gente imaginar, mas o direito também são fatos reais, mas também... Sem dúvida, a gente sempre está pensando aqui no que pode acontecer, mas tomara que não, né? Tomara que essa pandemia passe rápido e que a vida possa voltar ao normal assim, o mais rápido possível. Exatamente. Né? Para que a gente possa resolver tudo aquilo que ficou, né? Para trás aí durante esse período em que as coisas ficaram... O direito também ele vive muito do dinamismo da sociedade, né? Então, e ainda mais uma sociedade hoje digital,
ele na verdade é reflexo realmente de muitas decisões que são feitas e tudo mais. E a responsabilidade não foge. Os temas ligados ao direito civil também são... E aí foram alvo de bastante lives, né? A comissão atuou bastante. Sim, agora no primeiro semestre de 2021, nós fizemos vários eventos, eu trouxe aqui até a minha colinha. Nós já fizemos aqui 3 eventos com 3 grandes juristas aqui, brasileiros. Nós começamos aqui, a nossa primeira live de 2021 foi com o professor Thiago Rodovalho. Ele falou sobre as funções da boa-fé objetiva e o abuso de direito. O professor Thiago Rodovalho é professor de graduação da PUC de Campinas, professor de mestrado, doutorado. Esse é um tema importante, desculpa. Sim. Imagina numa situação depois dessa, onde muitas pessoas quebraram, muitas aquisições são feitas. Então, o princípio da boa-fé no contratual aqui é... Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, tudo que fala com relação ao direito, com justiça, a boa-fé é a coisa mais importante, né? Se você começa alguma coisa com má fé, certamente ela não vai dar certo. Mas é a situação que se aproveita de uma situação de debilidade sem e tudo dúvida, mais. sem É algo que tem realmente... que isso vai ser posto à prova, porque tem muita aquisição. O Brasil é um país de desnível social, então... Quem era pobre ficou mais pobre, quem era rico muito mais rico. E tem quem está quebrado. Na realidade, eu só tocou num aspecto importante. Quando a gente fala em pandemia, parece que durante a pandemia todo mundo ficou mais pobre. Mas não é isso. Vários setores da sociedade ganharam muito com a pandemia. Outros setores perderam muito com a pandemia. Então, por isso que quando a gente leva determinadas situações para o judiciário, não se pode ir lá com uma receita de bolo, com uma receita pronta. É preciso sempre analisar o caso concreto, que tenha bom advogado assessorando a parte antes de ela fazer um pedido, antes de ela reclamar qualquer exatamente. Coisa no Poder Judiciário. E o desequilíbrio econômico realmente resulta... nessa questão. O que é a boa-fé pode ser... Não que às vezes a pessoa vá com aquela mal intenção para prejudicar, mas dentro de uma situação econômica, se valendo numa situação, esse princípio ele acaba sendo colocado em prova toda hora. Claro, né? Claro, sem dúvida. Não tem Desculpa, eu interrompi. Não, então, eu estava falando aqui dos eventos que nós realizamos em 2021. Então, teve lá a live com o professor Thiago Rodovalho. Depois, logo em seguida, nós fizemos uma outra live com a professora Rosa Maria Andrade Neri. A professora Rosa Maria Andrade Neri é uma das maiores juristas brasileiras. Ela, junto com o marido, o professor Nelson Neri Júnior, são os juristas mais citados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a professora Rosa Neri nos deu a honra de vir ao OAB Santos falar sobre o panorama do sistema de responsabilidade civil. Foi uma live excelente. E depois, como a nosso terceiro evento que nós fizemos aqui no primeiro semestre, nós recebemos o professor Diogo Leonardo Machado de Mello, professor do Mackenzie, professor de graduação, mestrado e doutorado também. Ele esteve aqui falando sobre a dinâmica da configuração do ato ilícito e sua quantificação nos processos cíveis. Também foi uma live excelente e é importante dizer, doutor Sérgio, que todas essas lives ainda estão disponíveis lá no site da OAB. Quem quiser entrar e assisti-las, é só acessar o site da Ordem e procurar lá pelos diversos eventos que a OAB tem, que estão disponíveis lá para assistir. Isso é muito importante, o trabalho que a comissão não parou, as comissões no geral não pararam durante a pandemia, mudou a sistemática, porém a produção não se encerrou, né? Sim, isso é importante. E eu costumo dizer assim que a gente precisa se reinventar nesses momentos de pandemia, né? E uma coisa que a gente, se tem alguma coisa que veio em benefício, foi que a gente pode fazer essas lives de uma maneira que, assim, por exemplo, o professor Rodovalho estava lá em Campinas, a professora Rosa Neri também estava na região lá, e acaba se tornando fácil juntar as pessoas e organizar essas lives. Então, se tem alguma coisa de bom que a pandemia permitiu, foi aproximou um pouco mais as pessoas e, além disso, permitir com que as pessoas possam assistir na sua casa ou enquanto elas estão acontecendo ao vivo ou um mês, 2 meses depois, quando elas estão gravadas e estão lá disponíveis no site da Ordem. Civilistas importantes, nomes importantes, e só tem nós, operadores do direito, só temos a ganhar com isso aí, os advogadas que estão... Às vezes teriam compromissos e não conseguem vir, eles podem vir depois,
assistir, quer dizer, se atualizar sempre, né? Sim. E isso era algo distante, né, pra gente. Nossa, vai ter um professor. Aí o professor ficava preso em São Paulo, não conseguia chegar na UAB, chegava por trânsito e tudo mais. Hoje nós somos de uma época que tivemos muito problema, né, doutor Sérgio? O professor vem de São Paulo dar uma palestra na UAB no final do dia e fica preso na entrada da cidade porque tem uma chuva. Exatamente. E encheu lá e não conseguia passar. Não, com certeza. Às vezes eu fico espantado com a velocidade. A gente que trabalhou numa época onde pré-internet, quando você tinha um acórdão para pegar no Tribunal de Justiça, era uma aventura. Você tinha que pegar o processo, levar na Xerox, esperar voltar. Quer dizer, hoje por outro lado, era mais fácil para o contato com as pessoas. Então o jovem advogado, ele tem uma dificuldade, a gente sempre fala aqui, porque a gente mira também o advogado que está começando e ele tem um campo muito competitivo hoje. Então, eu lembro que essas questões de relações civil, pré-Código do Consumidor, naquele momento que o tribunal ainda demorou para atender as relações de consumo e tudo mais, então chovia a responsabilidade civil para tudo, era tudo com base no Código Civil. Né? Era tudo indenização. Eu até vinha pensando isso hoje de manhã, pensando um pouco que o que eu mais tenho sentido falta nesses momentos de pandemia é de visitar o fórum, encontrar os amigos e sair do fórum depois de uma audiência e tomar um cafezinho, Sim. colocar as conversas em dia, esse relacionamento que o senhor acabou de citar, esse relacionamento mais presencial, mais olho no olho, de encontrar os amigos e de fazer novos amigos, sim, né? Porque é sempre uma oportunidade de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Eu tenho sentido muita falta com relação a isso. Eu sinto falta disso. Não é? Entendo também que houve um momento que passou e hoje o atual e daqui para frente serão as lives e serão, infelizmente, a gente tem que se adaptar porque faz parte da vida, a gente se renovar e essas questões que são trazidas, engraçado, essas questões nunca saem de moda. São questões de princípios do direito e tudo mais que vocês abordaram em tela aqui nas lives, elas não saem de moda nunca. Os princípios e tudo mais fazem parte, são intrínsecos até a vida do advogado, qualquer que seja a sua... E ao relacionamento humano, uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia é essa questão dos contratos de locação, especialmente as locações comerciais, terem reajuste pelo IGPM. Sim. O IGPM é um índice que está atrelado à variação do dólar, então o IGPM subiu muito. O IGPM aí acumulado no últimos 12 meses é em torno de 30%, 35%. E como é que aquela pessoa que tem um espaço comercial, num shopping ou numa rua, esse tipo de coisa que já está mal conseguindo pagar o seu aluguel, sim, em razão das dificuldades que a pandemia criou, consegue pagar um aluguel 30%, 35% a mais. Então também essa questão tem sido levada para o judiciário e o judiciário também tem autorizado em algumas situações a substituição do IGPM pelo INPC, pelo IPCA, que são índices aí que estão girando em torno de 5%, e no sentido de preservar aquele contrato, né? De que aquele contrato continue sendo cumprido pelas duas partes, esse tipo de coisa. Mesmo nessas situações, ainda me parece que o melhor caminho, antes de levar essas situações para o judiciário, seja com que as partes sentem, conversem, negociem a exaustão, sempre com base no princípio de que é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada, né? O imóvel fechado hoje em dia não é bom negócio para ninguém. Essas relações, ainda que sejam compra e venda ou relação de consumo, não importa, nós estamos falando no direito no todo, principalmente é necessário até a presença do advogado. Ainda que ele pode até orientar para não entrar no judiciário, para não entrar com a ação, para resolver. Então é necessário, porque nós estamos falando aí, às vezes, pessoas que compraram imóveis e no meio do caminho perderam fôlego, e querem discutir o contrato. Então é importante a presença do advogado para dirimir até essas questões, entrar em acordo, porque a relação humana também deu uma prevalecida nessas relações contratuais, para se discutir relações contratuais. Então é muito importante, porque a construtora tem que entender, não estou falando no caso de compra e venda, e as construtoras têm que entender, o comprador tem que entender a situação também da construtora. Quer dizer, enfim, se você
levar ferro e fogo, tudo, nesse momento, nada se move. Não é esse momento. O papo pode durar aqui hoje o dia inteiro, mas o nosso tempo aqui é escasso. Mas a gente já está convidado para novas questões. Será um grande prazer, será uma honra para mim estar aqui falando em nome da Comissão de Direito Civil da OAB de Santos, presidida pelo Dr. Guilherme Coelho de Almeida. É uma honra o convite da OAB através do presidente... Dr. Guilherme que está devendo uma Rodolfo visita Julião. aqui. O Dr. Guilherme que está devendo uma visita aqui, fala para ele que... Pode deixar. Se eles não vierem... O recado será dado. Ele é o porta-voz natural da comissão. Eu estou aqui tentando substituir. Fala para ele que se ele não vier, não pagamos café. O Guilherme é amigo meu, a gente almoçava sempre junto, agora na pandemia não estamos. Eu tive uma entrevista com ele que ele vai voltar falar sobre o PL da cannabis, que é medicinal, porque o Dr. Guilherme teve uma ação importante e onde ele requereu a utilização do remédio provindo da cannabis junto ao judiciário. Ele foi até um visionário, dos pioneiros nessa tese. E o tema voltou em tela, porque está para ser julgado, é muito importante, é uma questão de imunidade para mim. E então o convite já está feito a ele. Está feito aqui ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo. Eu quero parabenizá-lo pela atuação, pela brilhante entrevista e pela atuação da comissão, muito importante porque os colegas, nesse momento de afastamento, necessitam e a Comissão de Direito Civil é bem atuante. Obrigado. Eu estendo aqui os agradecimentos a todos os membros da Comissão de Direito Civil, né, que a comissão só é atuante em razão da qualidade dos seus membros. Muito obrigado, doutor Sérgio. Tenha uma boa tarde. Obrigado.